Olá, quero começar com um abraço especial para todo o pessoal da Igreja PIB Ibirá e também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história de Moisés para entender uma coisa que é muito nossa, muito humana. Essa mania que a gente tem de dar desculpas quando um desafio gigante aparece na nossa frente. E para começar, vamos lá, uma pergunta bem direta para a gente pensar um pouco. Seja sincero. Quando aparece uma necessidade, quando alguém pede alguma coisa, o primeiro pensamento que vem na cabeça é já arrumar uma desculpa? Se a resposta for sim, fica tranquilo, viu? Isso é bem mais comum do que a gente imagina. E pra gente explorar esse assunto, acho que não tem exemplo melhor do que a história de Moisés. Um homem que tinha um destino incrível pela frente, mas que, no comecinho, era um verdadeiro mestre em dar desculpas. A jornada dele é simplesmente fascinante. Olha só, a vida de Moisés é dividida em 3 fases bem claras de 40 anos cada. Nos primeiros 40, ele era um príncipe no Egito, teve a melhor educação possível. Depois, dos 40 aos 80, a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele se torna um fugitivo, um pastor no deserto. É nesse cenário de um ex-nobre vivendo uma vida super simples que Deus o encontra. E que encontro, hein? Imagina a cena! Moisés, com 80 anos, talvez já sem grandes planos para o futuro, e de repente ele vê um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consome a planta, e é dali que vem a voz de Deus, chamando ele para uma missão que soava impossível: voltar com o Egito e libertar o povo hebreu. Uma missão desse tamanho, claro, mexeu com ele. Foi tão impactante que, mesmo ouvindo a voz do próprio Deus, a primeira reação de Moisés foi dar 7 desculpas. E elas mostram medos, inseguranças tão profundas que, vamos combinar, a gente se identifica com várias delas. A primeira desculpa de Moisés é talvez a mais clássica de todas. Ele olha pro tamanho da tarefa, depois olha para si mesmo e pensa: quem sou eu para fazer uma coisa dessas? Isso tem nome, né? É o famoso complexo de inferioridade. Ele já não se via como o príncipe que foi. Na cabeça dele, ele era só um pastor de ovelhas. Como é que alguém assim ia peitar o maior império do mundo? Aquele sentimento de eu não sou bom o suficiente simplesmente paralisou ele. Ok, passou a primeira barreira, mas a insegurança de Moisés muda o foco. Agora não é mais sobre ele, é sobre os outros. A dúvida passa a ser: tá, mas e se ninguém acreditar em mim? E se não quiserem nem me ouvir? O ponto aqui é o medo de não ser validado, sabe? Como é que os outros vão acreditar em uma coisa que só ele viu, que só ele ouviu? A grande preocupação era de que o pessoal ia achar que ele só queria aparecer, que estava inventando história para ganhar status. Agora Moisés aponta para uma fraqueza bem específica, algo que ele acha que o desqualifica totalmente. Ele diz: Senhor, eu não levo jeito para falar. Eu me atrapalho todo com as palavras. Isso é a autodesqualificação na sua forma mais pura. Ele está se sabotando com base numa fraqueza que ele enxerga em si mesmo. Na cabeça dele, para uma missão daquele tamanho, ele precisaria ser um grande orador, e como ele não era, então não servia. Depois de tentar de tudo, Moisés joga a toalha. Ele é super direto. Basicamente diz: Senhor, por favor, manda qualquer outra pessoa. Qualquer um, menos eu. Isso é a transferência de responsabilidade. É a tentativa de fugir do desconforto, de passar a bola para frente. E o mais interessante é que o texto bíblico diz que foi essa desculpa, essa quarta, que fez Deus se irar de verdade. E mesmo depois de aceitar a missão, as desculpas não param. Quando Moisés vai falar com o faraó, a vida dos israelitas piora muito. O trabalho escravo fica ainda mais pesado. E aí Moisés volta para Deus e questiona: poxa, por que o Senhor me enviou? Só serviu para piorar a vida do povo. Nesse ponto, Moisés sente que perdeu totalmente a credibilidade, até com o próprio povo. O raciocínio dele é: se nem aqueles que eu vim ajudar me ouvem mais, como é que o homem mais poderoso do mundo vai me dar atenção? E aqui ele volta, pela 3ª vez, na mesma tecla, a sua dificuldade de falar. Isso mostra como ele estava fixado na própria fraqueza, naquilo que ele achava que não podia fazer. Bom, mas agora vamos virar a chave. Já vimos todas as fraquezas de Moisés, agora vamos olhar para a resposta de Deus, que é poderosa e muda totalmente o foco da conversa. E essa comparação aqui resume tudo de um jeito brilhante. O foco de Moisés era: eu não sei falar. O foco de Deus era: quem foi que fez a boca? Fui eu, e mais, eu vou estar com você. A perspectiva de Moisés era limitada pela capacidade dele. A de Deus era ilimitada pelo poder dele. E aqui está o pulo do gato.
O sucesso da missão nunca dependeu da boa oratória de Moisés. A glória da coisa toda nunca foi para um talento humano. O plano desde o início era que o poder de Deus ficasse claro para todo mundo. E isso nos leva para a grande lição dessa história toda. Muitas vezes, Deus age através daquilo que o mundo olha e acha fraco, inadequado. E é justamente para que o resultado seja tão extraordinário que ninguém tenha dúvida de que foi divino. Pensa bem, ele usou um simples cajado de pastor para abrir o Mar Vermelho, usou uma funda, um estilingue de um menino para derrubar um gigante, multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixes para alimentar uma multidão. A história mostra que ele continuou usando gente comum, cheia de falhas, para fazer coisas incríveis. No fim das contas, a mensagem que fica é essa, bem direta. A questão nunca foi sobre quem a gente é, nossas qualidades ou defeitos. Sempre foi e sempre vai ser sobre quem ele é. Isso deixa um pensamento final pra gente. Se a gente parar de dar desculpa e confiar naquele que chama, o que será que um simples cajado, aquilo que a gente já tem nas mãos, pode fazer se Deus decidir agir através dele? Olha, se essa análise despertou a sua curiosidade, a mensagem completa que inspirou tudo isso está disponível. O link está facinho aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigada e até a próxima!